Amados, lá vamos nós para a nossa 19ª leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 19, no livro de Gênesis, e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. Eu sou a Cristiane Oliveira, me siga, vamos receber a palavra do Senhor. Primeiramente vamos orar, vamos agradecer, Senhor, obrigada por nos deixar a Tua palavra, obrigada por todo o conhecimento que estamos adquirindo dia a dia, através deste livro que é uma verdadeira enciclopédia explicativa, uma enciclopédia da ciência, da criação, da história, dos milagres, do ser humano e suas qualidades e defeitos, do desenvolvimento humano, princípios e valores, da iniquidade que nos afasta de Ti, do princípio e do fim. O que estamos recebendo aqui, Senhor, ninguém pode tirar de nós. O conhecimento é irroubável, ninguém pode nos roubar. Nenhum fogo pode destruir e tirar de nós da mesma maneira como que está acontecendo agora na Califórnia, meu Pai. Ninguém pode nos deixar sem o Teu conhecimento. Senhor, nós oramos hoje, neste sábado, pedindo por esses homens e mulheres que estão desabrigados, que perderam as suas casas, que perderam tudo, Muitos levaram uma vida inteira para construir essa parte material em suas vidas e perderam tudo em poucos minutos, porque as chamas consumiram tudo e levaram todo esse material, meu Pai. Senhor, possa consolar essas pessoas das suas perdas e mostrar a elas o poder da vida, a Tua misericórdia, porque elas estão vivas. Dai a elas, Senhor, a Tua paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Então, hoje nós vamos começar. Deixa eu trazer para cá minha aguinha, se precisar. E hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 19 de Gênesis. Vamos lá. Bom, Ló recebe em sua casa os 2 anjos e a gente vai ver como é que acontece. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Nós vimos no capítulo anterior que Abraão recebeu esses homens em sua casa. E estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vimos entrar em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a minha proteção, do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta e não encontraram. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor.
e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saem deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, e que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receito que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, e nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló no meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-lhe beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. Entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Essa é a palavra do Senhor no capítulo 19 de Gênesis, para a gente poder refletir, para a gente poder entender o que Deus quer que saibamos, né? Se a gente olhar, se a gente observar, assim como os atos daquele povo de Sodoma eram
repugnantes ao Senhor, tanto de Sodoma quanto de Gomorra, né? Porque Deus não queria que eles se espalhassem pela terra, levando a iniquidade, que é a falta de justiça. Eles eram homens que faziam tudo que era perverso. Então, infelizmente, o que a gente vê aqui é que as filhas de Ló, que moravam naquela cidade e que conseguiram fugir com seu pai e sua mãe, mas que sua mãe olhou para trás, desobedecendo os anjos que as salvaram, simplesmente elas trabalharam e tomaram uma decisão no mesmo nível daquele povo daquela cidade, né? Por quê? Porque isso mostra o quanto elas estavam longe de Deus, dos princípios de Deus. Elas não tinham fé, porque se elas parassem para pensar, se elas foram salvas pela misericórdia do Senhor, elas iriam saber que elas deveriam andar na presença dele, perguntar o que fazer, procurar o seu tio Abraão, fazer algo diferente, algo novo. E que pena que isso não aconteceu. As suas duas filhas tomaram assim, uma decisão terrível e delas nasceram duas nações que durante muito tempo fizeram muito mal ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus, que fosse descendente de Abraão, para abençoar todas as famílias dessa terra, né? Então Moabe, como a gente leu aqui, era o filho da primogênita, a mais velha. Ele gerou a descendência e o povo são os moabitas. E a filha mais nova, o Ben-Ami, que teve esse filho, deu esse nome a ele, né? O descendente é o que gerou todos os amonitas. E a gente vai ver, com o passar do tempo, com a leitura dos próximos capítulos, o quanto esses povos fizeram para tentar exterminar o povo de Deus da face da terra. Então, o que a gente tem que ter como lição é que quanto mais a gente perde a nossa identidade, a semelhança com o Senhor, tanto mais a gente peca e se afasta de Deus, né? Somos apenas carne quando estamos pecando e não somos espírito como Deus gostaria que fôssemos. Essa é a grande realidade. Observe que Ló, na palavra dele, quando a gente lê, Ló conhecia os princípios de hospitalidade. E ele sabia como deveria cuidar daqueles que se aproximavam da casa dele, dos estrangeiros, dos visitantes. Ao ponto, como nós vimos, que até nos traz estranheza, né? Nos traz uma angústia no peito quando a gente lê, ele entregou as suas duas filhas, aqueles homens perversos, para que fizessem com elas o que eles gostariam de fazer com os visitantes. Então, isso é assustador quando a gente lê, né? Eu, pelo menos, embrulha o meu estômago quando eu penso nisso, né? Você que é pai, você que é mãe, o que você faria no lugar de Ló? Será que você agiria da mesma maneira? Então, neste capítulo, é um momento de reflexão. Por onde vocês têm andado? Por onde nós temos andado? Em que ambiente nós nos fazemos... telefone tocando. Em que ambiente nós estamos nos misturando? Em que mesa nós estamos sentando? Com quem nós estamos conversando? Deixando a permissividade, né, falar mais alto do que a nossa atitude, do que o nosso posicionamento, do que a nossa fé. Então isso é o que a gente realmente tem que pensar. O que eu faria se eu estivesse realmente na presença de Jesus, se Ele estivesse aqui comigo neste momento? Qual seria a minha atitude? Então é isso que a gente tem que refletir, é isso que a gente tem que pensar nesse vídeo de hoje. Que o Senhor nos abençoe e guarde. E até amanhã. Amanhã a gente tem mais. Amanhã nós vamos para o capítulo 20. E eu agradeço a presença de vocês nessa leitura diária. Se você gostou, curta, compartilhe com alguém que você ama, tá bom? Tchau!